E nós vamos investir o nosso tempo agora ainda na reflexão da Palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo. O segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 20. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 1 ao versículo 20. Segunda Crônicas, ou segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículos 1 ao 20. A palavra de Deus diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão um pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, aos que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos de Coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá,
e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Vamos continuar o texto, irmãos. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando em frente ao exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Irmãos, nós continuaríamos esse texto aqui e veríamos aqui continuamente a ação de Deus e a vitória do Senhor em favor do seu povo. Mas a pergunta que eu quero fazer aqui, para nossa reflexão diante desse texto, diante de tudo aquilo que ocorre nessa história, é a seguinte: o que é que nós fazemos, ou o que nós devemos fazer, quando nós não sabemos o que fazer? Como é que Deus age, ou de forma que Deus age, quando nós não sabemos como agir? Irmãos, há situações que a gente passa, em que a gente não sabe exatamente o que a gente vai fazer. Há situações que a gente vive, que a gente experimenta, em que a gente fica perdido. A gente não sabe ao certo o que fazer. A gente fica numa situação em que você começa a pensar assim: poxa, e se eu fizer isso aqui? Aí você começa a pensar um pouco: não, mas se eu fizer isso aqui vai dar problema. Não vou por esse lado, então eu vou por esse. E aí quando você começa a olhar a situação desse lado, você começa a pensar assim: mas esse lado também vai ser difícil. Bom, então eu não vou fazer nada, vou ficar inerte, vou cruzar os braços. E de braços cruzados também não vai resolver. Ora, o que eu faço então, diante de uma situação dessas? Em situações assim, irmãos, nada melhor, nada mais acertado, nada mais coerente do que buscar a orientação de Deus e deixar que Deus haja em nosso lugar. Porque há momentos em que só Deus pode resolver os nossos problemas e as nossas queixas. Nós lemos um texto que conta a história do rei Josafá. E Josafá, ele estava vivendo um momento assim, um momento onde não tinha muito o que fazer. Não tinha muito que ele pudesse fazer pela sua própria força, pela sua própria inteligência ou pelos seus próprios recursos. Só para contextualizar um pouquinho o que é que estava acontecendo aqui e qual o período em que o texto aqui se passa. Os livros de crônicas, eles são histórias contadas a partir dos reis, a partir da vida, desde o primeiro rei ungido ali, o rei Saul, e os demais reis. A gente encontra algumas histórias cruzadas em Samuel e também em Crônicas, mas Crônicas já é contada a história depois que passou tudo aquilo. E Crônicas, ele traz algumas divisões interessantes a respeito dos reis. Ele traz histórias de reis que não agradaram muito a Deus, foram avaliados negativamente. Por exemplo, o rei Jorão, o rei Acasias, o rei Acás. Alguns que agradaram a Deus, que foram vistos com um reinado positivo, como por exemplo Abias e Jotão. E alguns reis que foram avaliados segundo períodos da sua vida, ou seja, em determinado momento do seu reino, foram muito obedientes a Deus. Em outros momentos, não foram tão obedientes. Então nós vemos aqui, por exemplo, Roboão, Asa, Joás, Amazias, Uzias, e no texto que nós lemos, Josafá. Nessa porção do texto, Josafá estava vivendo um período em que ele estava buscando a Deus, buscando ouvir a voz de Deus. Vocês sabem, isso é um pouquinho da história de Israel. Nesse período, depois de Davi, depois de Salomão, o reino de Israel ele ficou dividido entre reino do norte, Israel, e reino do sul,
Judá, cujo rei, que nós estamos aqui contando a história, é rei do sul, é rei de Judá, onde ficava Jerusalém e 10 das 12 tribos. Então eles conversavam entre si, os dois reinos, eles faziam parte do mesmo povo, o povo de Deus, mas com uma organização política e geográfica distinta. Então, nesse momento, Josafá está vivendo um drama muito grande. Por quê? Eles estavam com a sua organização ali mais ou menos... É bom, irmãos, a gente entender que tanto Israel como Judá nunca teve paz por muito tempo. É romântica essa história de achar que depois que Davi organizou ali todas as coisas, que tudo foi tranquilo. Não foi. Haviam povos ali que estavam rodeando aquela região e volta e meia tinha guerra. Volta e meia eles tinham problemas. Eram povos inimigos que queriam conquistar terras, que queriam roubar o ouro, que queriam roubar os seus pertences, que queriam levar os seus filhos como escravos. Então era necessário ter exército, era necessário ter um rei firme, era necessário ter um povo crente, porque se isso não acontecesse, se alguma parte dessa equação não funcionasse muito bem, eles iam ter problemas. Especialmente no que se refere a adorar e a obedecer a Deus. Quando eles deixavam de obedecer a Deus, é certo que vinha problema. E eu não quero aqui fazer um trocadilho, irmãos, mas eu diria que a nossa vida com Deus, ela é muito semelhante a esses contextos todos que a gente encontra no Antigo Testamento. Quando nós andamos bem com Deus, quando nós obedecemos a Deus, eu quero te convidar para fazer um paralelo com a vida desses reis. Quando eu obedeço a Deus, quando eu ando bem com Deus, quando eu estou em paz com Deus, não é que eu vou deixar de ter problema. Não é que o inimigo não vai ficar me rodeando. Não é que as dificuldades e as lutas da vida não vão ficar me cercando. Vão. Mas eu vou estar estruturado, fortalecido de tal maneira que eu consiga lutar e superar. E mesmo que eu esteja diante de situações onde eu não sei nem o que fazer, e não se iluda, meu irmão e minha irmã, se você não passou por isso ainda, você vai passar. Por momentos em que você não tem nem o que fazer. Você só pode clamar e pedir a Deus algum tipo de ajuda. É ali que Deus vai agir. É ali que Deus vai mostrar o seu poder. E é ali que Deus vai fazer a diferença na sua vida. E você vai ficar com a sua fé mais fortalecida. E você vai buscar mais a Deus ainda do que você já buscou até hoje. Josafá estava passando por um momento assim. E num momento de tanta dificuldade, quando ele viu que reis e exércitos e pessoas estavam se levantando contra ele, ele olhou, teve medo e falou assim: olha, não dá tempo de fazer nada. Não dá tempo de juntar exército. Não dá tempo de tentar negociar. Não dá tempo de mandar um emissário. Não dá tempo para nada. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos orar. Nós vamos buscar a Deus. Nós vamos conclamar o povo aqui, para que todos busquem a Deus, porque Deus vai ter que dar alguma solução. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para observar o texto nesse sentido, e direcionar isso para a sua vida, para a sua realidade, e tirar algumas lições desse texto. A primeira lição é que, quando você não souber como agir, ore a Deus, jejue ao Senhor, busque a Deus incessantemente. Veja bem, há momentos na vida da gente que a gente literalmente trava. Você não sabe o que fazer. Há momentos em que a gente não consegue tomar nenhuma atitude. E às vezes é melhor até que não tome atitude nenhuma. Porque uma atitude errada pode ser um desastre. Pode ser um problema. Pode ser uma grande confusão. Veja, Josafá, versículo 3, no capítulo 20. Ele ora e apregou jejum em todo Judá. E uma multidão de pessoas vinha, e até das cidades vizinhas, chegava, orava e clamava, e eles sabiam que só Deus poderia reverter essa situação. Irmãos, muitas e muitas vezes, a gente acha assim que, se tem algum problema nós vamos resolver, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Irmãos, com Deus não tem jeitinho.
chega uma hora, irmãos, que não dá. Chega uma hora que a gente tem que reconhecer que sem Deus a gente não é nada. Eu não sei qual o problema que você está vivenciando, qual o problema que você passou, mas, irmãos, não dá para a gente fazer aquilo que não é nossa tarefa, não dá para fazer aquilo que é tarefa de Deus. E a recíproca é verdadeira também. Às vezes a gente faz, e Deus quer que a gente faça alguma coisa, mas a gente quer que a gente confie nele. Deus quer que a gente confie nele, melhor dizendo. Onde é que está a sua confiança? Onde é que está a sua esperança? Irmãos, eu vou dar um testemunho aqui como pastor. A coisa mais difícil que tem na igreja, de todas as coisas difíceis que tem na igreja, e não são poucas, é juntar o povo para orar. Você pode dizer para mim assim: ah, pastor, mas eu oro em casa, eu tenho vida de oração. Tudo bem, irmãos, mas Deus está vendo, viu? Para mim você pode falar, eu quero ver você falar isso para Deus. A coisa mais difícil que tem é fazer uma reunião de oração e reunir o povo. O povo quer ver as coisas acontecer, quer ver o povo fazendo, quer ver coisa que aparece. Irmãos, o que mais aparece, o que a gente menos enxerga é o sobrenatural de Deus. A maior parte das nossas coisas se resolveriam com mais tranquilidade se a gente cresce um pouco mais, se a gente orasse um pouco mais, se a gente dedicasse o nosso tempo mais em oração. Irmãos, essa igreja ia tremer se a gente dedicasse um pouco mais de tempo em oração. E não adianta você chegar para mim e dizer assim: não, mas eu estou intercedendo. Tudo bem, irmãos, você está intercedendo, glória a Deus, continue intercedendo. Mas me permita duvidar um pouquinho. Só um pouquinho, tá? Depois você ficar chateado comigo, você pode brigar. Você pode me contestar. Não sou dono da verdade. Mas é a experiência daquilo que a gente vê. Irmãos, chega um momento que ou a gente ora ou a gente ora. E se você não orar, você vai fazer uma grande bobagem. Se Josafá não colocasse o joelho dele em oração, não conclamasse o povo e dissesse assim: nós vamos jejuar, nós não vamos colocar alimento na nossa boca, e nós vamos orar até Deus falar alguma coisa para a gente. Se ele não fizesse isso, o povo de Judá ia ser exterminado. E se ele fosse valentão, como Saul, por exemplo, foi num determinado momento e não quis ouvir a voz de Deus, ele ia chamar o povo para a batalha. E sabe o que ia acontecer? Eles iam morrer no campo de batalha. Porque eles não iam ter força, não iam ter recursos, não iam ter solução. Irmãos, tem muito crente indo para o campo de batalha e morrendo. Não morrendo fisicamente, mas deixando que o seu caráter morra, que os seus recursos morram, que a sua esperança morra. Você acha que Deus quer isso para você, meu irmão? Meus irmãos, eu creio num Deus que quando Ele nos chama para andar no caminho dEle, é para andar no caminho dEle. Doa quem doer, custe o que custar. Muitas e muitas vezes a gente é tentado a fazer as coisas do nosso jeito. Irmãos, eu te entendo. Eu entendo qualquer um que chegue para mim e fala assim: pastor, mas é que a situação estava muito crítica. Eu entendo e respeito, irmãos, porque eu também passo por situações agudas e críticas. E não sou melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém aqui. Só estou dando esse testemunho para dizer que todos nós passamos isso. Mas se a gente crê, se a gente confia, e a gente ora a Deus e busca a Deus incessantemente, alguma solução vai vir. E não é a nossa solução, é a solução de Deus. Então, irmãos, eu ainda tenho mais algumas coisas a dizer, mas eu poderia dizer o seguinte: se a gente parasse a reflexão aqui nesse momento, dizendo para que a gente ore, e ore, e ore sem cessar, e faça jejum, e reserve um tempo para Deus, e leve Deus a sério em oração, já valeria a pena, não precisava falar mais nada. Busca Deus em oração, confie em Deus, e Ele vai dar resposta em nome de Jesus. Amém, irmãos? Segundo lugar,
quando você não souber como agir, lembre-se das promessas de Deus. Jeremias, no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 21, já dizia: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Diante dos problemas, das dúvidas, das incertezas, das dificuldades da vida, a gente precisa limpar a nossa mente daquilo que nos põe para baixo, daquilo que nos afasta de Deus. Vocês sabem que a gente tem uma tendência de ficar se lamentando, de ficar remoendo as dores e as lutas e as dificuldades. Essa é uma tendência do ser humano. Quando as coisas estão difíceis, a nossa tendência é ficar apavorado, é começar a lembrar de tudo aquilo que aconteceu de ruim. Aí a gente já começa a lembrar de todas as pessoas que fizeram mal para a gente gente começa a lembrar das nossas dores, das nossas lutas, e a gente esquece que nós temos um Deus muito maior, um Deus todo-poderoso que tem promessa para mim, que tem promessa para você, que tem promessa para a nossa família, que cuida de nós, que se preocupa com a gente, que se importa conosco. E aí nessa hora, é importante a gente lembrar do cuidado de Deus. Josafá, quando ele ora, quando ele chama o povo para orar, do versículo 4 ao versículo 12, ele começa a trazer memória na sua oração, uma porção de promessas de Deus, a respeito do seu cuidado, a respeito do seu zelo, a respeito das coisas que ele se compromete a fazer com o seu povo. E isso começa a dar para eles confiança, de um rei amedrontado, encolhido, assustado. E irmãos, se o rei está com medo, se o rei está assustado, o povo vai ficar com medo também. O povo vai olhar para o rei e falar assim: bom, se ele que é o chefe não tem firmeza, está na hora da gente sair correndo daqui, porque não vai sobrar ninguém. E ele se enche de confiança. E ele começa a ter a certeza de que, olha, o negócio ali está feio, mas Deus é conosco. A situação é difícil, mas se Deus está conosco, de alguma maneira, a coisa vai ser revertida. E Deus vai nos abençoar. Irmãos, traz à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Confia no Senhor. Eu vejo muitas vezes, irmãos, crentes que já experimentaram o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus, a providência de Deus, a resposta ali direta, no ponto, na hora certa. Quando eu olho aquilo e falo: esse aí nunca mais vai descrer de Deus. E passa um tempo, essa pessoa está de novo angustiada, triste, desesperançosa. E só falta a gente pegar a pessoa, dar uma chacoalhada e falar assim: escuta, você já esqueceu? Você acha que o Deus que agiu na sua vida lá no passado, ele esqueceu de você? Você acha que o Deus que te abençoou lá no passado, ele perdeu a força, ficou fraquinho? Não tem mais poder para fazer nada diferente hoje? Irmãos, a palavra de Deus diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está lá em Hebreus. Você acha que Deus muda? O Deus da promessa de ontem é o Deus da promessa de hoje. Traz à tua memória a promessa de Deus que pode te dar esperança. E você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Por fim, irmãos, nós podemos ver que quando nós não sabemos como agir, nós precisamos ouvir e obedecer à voz de Deus, que está revelada na sua palavra. Sabe, irmãos, uma coisa que a gente vê muito no Antigo Testamento é que quando um rei passava por um momento de crise, ele passava por várias tentações. E uma das tentações que um rei acabava cedendo, e isso era um problema, era fazer aliança com povos que Deus não queria que eles fizessem aliança. Deus tinha dado uma ordem clara para aquele povo, para aqueles reis, para aqueles líderes: olha, o que basta para vocês sou eu. Vocês não têm que ficar fazendo aliança com A, nem com B. Vocês não têm que ficar aderindo aos costumes daquele povo. Vocês não precisam de nada disso. Vocês só precisam da minha força, do meu poder e da minha graça. E muitas vezes, nós já citamos o nome de alguns reis aqui no início da reflexão, esses reis eles cediam a essas tentações, ou por medo,
ou por falta de confiança em Deus, ou por olho gordo mesmo, de querer viver um pouquinho das benesses, da riqueza dos povos vizinhos, e Deus não se agradava nada disso, e eles acabavam tendo problemas. E às vezes, irmãos, a única coisa que eles precisavam era ouvir e obedecer a voz de Deus. O rei Saul foi um rei que tinha tudo para dar certo. Ele era forte, ele era inteligente, ele era corajoso, ele era impetuoso, mas ele era cabeça dura. Ele era desobediente. Ele não ouvia a voz de Deus. A história de Saul não é o rei Josafá, mas é um rei bem anterior. Ela é contada em minúcias no Antigo Testamento. E ele cometeu muitos pecados ao longo do seu reinado, até que a sua vida acabou em desgraça. E o primeiro pecado que ele cometeu, que começou a depois, por consequência, aparecer uma série de outros pecados, foi justamente o pecado da desobediência. Deus dá uma ordem para ele, por meio do profeta Samuel, que era sacerdote, e ele diz assim: olha, você vai batalhar contra os filisteus, esse povo é poderoso. Samuel vai oferecer sacrifícios. Samuel vai fazer ali um rito sacrificial, vai oferecer holocaustos ao Senhor, para que o exército do povo de Deus seja abençoado. E Samuel espera 7 dias, e demora 7 dias para chegar lá. E Saul já está assim, andando para lá, e andando para cá, e o exército começa já a se dispersar, porque o povo não é bobo. Eles começam a perceber que alguma coisa está errada. E aí eles olham para Saul, vê Saul ali todo agitado, e eles ficam preocupados, e os filisteus estão ali chegando. E agora, o que vai acontecer? E a tendência, qual que é? É desobedecer. É olhar e dizer assim: Deus não vai fazer mais nada. Não é a vontade de Deus. Não é o que Deus quer. Deus não está me ouvindo. E Saul faz o quê? Ele vai lá e oferece o holocausto no lugar de Samuel. Foi só ele fazer isso que Samuel chega e fala assim: o que você fez, Saul? Ah, você estava demorando muito para chegar, eu fiz por minha conta. Não ouviu a voz de Deus. Não obedeceu a Deus. Irmãos, tem muita gente por aí fazendo papel de Saul. Tem muita gente que ao invés de ser igual a Josafá, está sendo igual a Saul. Está fazendo do seu jeito. Está desobedecendo a Deus. Está deixando de ouvir a palavra de Deus para fazer do seu jeito. Irmão, não faça isso. Ouça a voz de Deus. E se Deus disser para você, é assim, baixa a bola. Faz do jeito de Deus, mesmo que demorar. Mesmo que não seja do jeito que te agrada. Mesmo que te contrarie. Mesmo que você fique chateado. Como diz a moçada aí, #chateado. Fica na tua, obedece a voz de Deus. Obedeça a palavra de Deus, porque no final Ele vai te abençoar. Se você fizer do seu jeito, se você fizer da sua maneira, você vai ter problema. Irmãos, vamos lá. Tem muita família que está sofrendo hoje. Não estou falando aqui da igreja, estou falando no geral, contexto geral. Tem família que sofre, porque no momento crítico, porque irmãos, no momento fácil, tudo é tranquilo. Quando tudo vai bem, tudo passa fácil. Mas é no momento de crise que a gente sofre, que a gente toma a decisão errada, que a gente faz bobagem, que a gente deixa de ouvir a voz de Deus. Tem muita família que sofre, porque deixa de ouvir a voz de Deus. Tem casal que se desfaz, porque deixou de ouvir a voz de Deus. Tem filho que se rebela, porque não consegue ver a autoridade de Deus na vida dos pais. Tem crente que se afasta do ministério, que deixa de usar os dons que Deus deu, porque deixou de ouvir a palavra de Deus. E a lista poderia seguir, e seguir, e seguir.
Josafá, quando ele se reúne, e reúne o povo de Deus, diz a palavra de Deus que homens, mulheres, crianças, olha que coisa incrível, gente de todas as gerações, começam a falar com Deus em oração. Diz que Deus se manifesta e fala a eles, trazendo a voz dele por meio da sua palavra. E ali ele dá a resposta. E aí Deus diz assim: olha, vocês fiquem tranquilos, porque a briga agora é minha. A peleja não é com vocês, é comigo. E quem vai dar a vitória sou eu. Vocês não têm com o que se preocupar. Mas isso foi revelado na palavra de Deus. E aí então, começou a batalha. E começou a batalha. Irmãos, a batalha, ela foi vencida por meio do louvor, por meio da adoração. A partir do momento que eles entenderam que Deus havia de abençoá-los, de que Deus estava dando a vitória, saíram levitas de tudo quanto é lado, gente cantando louvor, gente adorando ao Senhor, gente cantando e dizendo assim: o Senhor é conosco, o Senhor vai à frente, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai nos dar vitória. E Deus deu a vitória. Irmãos, o que nós vamos fazer quando nós não soubermos o que fazer? Como é que nós vamos agir quando a gente não sabe como agir? Ore ao Senhor incessantemente. Quanto tempo você tem dedicado em oração para Deus? Sinceramente, não para mim, mas para Deus. Você tem vida diária de oração? Quanto tempo você não faz um jejum? Quanto tempo você não intercede para valer mesmo? Ouça a voz de Deus. Deixe que Deus fale com você. Guarde a sua esperança nas promessas de Deus. Obedeça à vontade dEle. E quando você fizer tudo isso, enfrenta todas as lutas louvando a Deus. Cante louvores ao Senhor. Adore a Deus. A gente fala tanta bobagem. Se a gente fosse escrever todas as palavras que a gente fala no dia, tanta besteira que sai, né? A gente poderia dedicar um pouco desse tempo louvando a Deus, adorando a Ele, falando das coisas maravilhosas que Deus faz, que realiza na nossa vida, e das coisas que Ele ainda há de fazer. Talvez você não saiba como agir, mas Deus sabe, e Ele age, e Ele muda a nossa vida, muda a nossa realidade, e nós somos abençoados. Amém, irmãos? Coloque-se em pé e vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor age quando nós não sabemos como agir. O Senhor é Deus maravilhoso que cuida de nós, que nos abençoa, que nos fortalece, que nos derrama a sua graça. Louvado seja o teu nome. Pedimos ao Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a cada dia a confiar em Ti, a ouvir a Tua voz e saber que o Senhor é Deus e é o Senhor quem faz tudo aquilo que nós precisamos, que nós pedimos, que nós pensamos e que nós necessitamos, ó Pai. Que no nosso coração, na nossa boca, brote o verdadeiro louvor. Como diz na Tua palavra, o Senhor Jesus é aquele que vai à frente. O Senhor Jesus é aquele que nos dá o Teu Santo Espírito. O Senhor Jesus é aquele que nos dá a Tua salvação, ó Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor Jesus é aquele que deu a vida por nós e que assim nos abençoa. Nós confiamos em Ti por meio do Senhor Jesus Cristo. E assim oramos, em nome dEle. Amém.